Iniciei a gravação. Vamos iniciar, Brenda, por favor? Boa noite, gente. Como vocês sabem, meu nome é Brenda, né? Vou falar um pouquinho de nefrite lúpica hoje. Bom, o lúpus, né? Nós sabemos que ele é uma doença inflamatória crônica autoimune, cuja etiopatogenia ela vai envolver a interação entre fatores genéticos, né, ambientais, caracteriza-se também por uma ampla variabilidade de apresentação, curso clínico e também gravidade. Em geral, ele cursa com períodos alternados de atividade e remissão, como a gente bem sabe. Pode acometer múltiplos órgãos e sistemas, sendo o rim um dos órgãos mais afetados. O acometimento no renal no lúpus pode acometer a parte ali do túbulo interstício, pode acometer a vasculatura, pode ser glomerular, pode se apresentar como diferentes síndromes, né, diferentes variações clínicas. Pode ser uma síndrome nefrótica, uma síndrome nefrítica, pode ter uma rapidamente progressiva, com perda rápida da função renal, ou até mesmo alterações urinárias assintomáticas, né, como se fosse uma síndrome de anormalidades urinárias. A incidência da nefrite lúpica, ela vai variar de acordo, né, e de forma bem considerável também, as diferentes regiões do mundo, as diferentes raças e etnias, acometendo cerca de 20 a 60% dos lúpicos, a depender de qual população estamos estudando. Sabe-se que é mais comum nos negros, nos asiáticos e nos hispânicos, inclusive com idade mais precoce em homens. Também não é novidade, né, que as mulheres, elas são mais frequentemente acometidas pelo lúpus, né, e consequentemente elas apresentam mais nefrite lúpica, quando a gente fala de termos absolutos. Mas é sempre importante lembrar que quando a nefrite, né, e o lúpus em si também acontece nos homens, tem um prognóstico pior e costuma ser mais grave, né, o acometimento. Esse acometimento renal no lúpus está associado ao aumento da morbimortalidade, e muitos pacientes, infelizmente, progridem, né, para falência renal, para doença renal crônica terminal, sendo observado este fato em cerca de 30% dos casos. O principal objetivo da gente tratar a nefrite lúpica, então, é alcançar a remissão completa, que está associada a um bom prognóstico renal e aumenta a sobrevida renal em cerca de 10 anos. Falando brevemente dos mecanismos etiopatogênicos da doença, né? A fisiopatologia dessa doença ela é complexa e muito heterogênea. Ele se desenvolve em indivíduos que têm uma suscetibilidade genética, né? Ocorre uma perda da tolerância imunológica. Isso é associado, né, desencadeado à exposição de determinados gatilhos ambientais que vão estimular a resposta inflamatória, podendo esse gatilho ser uma infecção viral, bacteriana, alterações hormonais, né, exposição solar, e somando-se a isso a uma falha no processo de apoptose dos neutrófilos, que aumenta a exposição de antígenos nucleares ali do sistema imune e contribui para o desenvolvimento da autoimunidade crônica. Mas como que isso acontece nas vias de fato, né? O envolvimento renal ali do lúpus, ele é considerado um exemplo de nefropatia por imunocomplexos. Ocorre a formação de autoanticorpos, né, que é uma consequência direta da hiperatividade dos nossos amados linfócitos B, a qual, por sua vez, isso pode decorrer de distúrbios regulatórios de linfócitos T, da ativação autógena desses próprios linfócitos B, ou mesmo de disfunções mais complexas ali da imunorregulação. Esses autoanticorpos produzidos vão incluir aqueles contra o DNA, né, tanto de fita simples ou de fita dupla, contra ribonucleoproteínas, contra estonas e até proteínas da matriz extracelular, principalmente o colágeno do tipo 4. A deposição crônica, né, desses imunocomplexos circulantes vai assumir um grau de importância muito maior quando a gente começar a falar dos padrões histológicos da nefrite lúpica, né? Principalmente os locais de cada um, que vai representar ali as lesões mesangiais e proliferativas endocapilares.
Uma vez depositados, né, esses complexos eles vão ativar a cascata ali do sistema complemento e daí vai ocorrer uma série de eventos, ativação de fatores procoagulantes, infiltração de leucócitos, liberação de enzimas proteolíticas, né, e ativação de citocinas inflamatórias. Lembrando que a gente tem na classe 5 a membranosa, que é a classe 5 da nefrite lúpica, em que a agressão imunológica provavelmente ela decorre da formação in situ desses imunocomplexos que fica ali no espaço subepitelial do capilar glomerular, não havendo, entretanto, um influxo de mediadores celulares, e isso, consequentemente, vai resultar numa inflamação local mais branda. A gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui eu ressalto que nem todos os anticorpos anti-DNA eles são diretamente nefritogênicos e que não somente esses anticorpos anti-DNA são contribuintes para a doença renal. Claro que nós sabemos que esses anti-DNA capazes de fixar o complemento, eles são mais nefritogênicos, mas ainda sem formar complexos imunes, algumas formas de anti-DNA elas têm uma atividade contra as células mesangiais que favorece a produção de citocinas pró-inflamatórias. Outra informação importante que a literatura traz atualmente para nós é que a produção desses anticorpos por células plasmáticas não vai acontecer somente a nível do baço e da medula óssea, mas acontece diretamente no próprio rim. Em relação ao quadro clínico e o diagnóstico, o acometimento renal, né, no lúpus, ele pode permanecer assintomático por um longo período de tempo. E por esse motivo, os pacientes eles devem ser monitorados ativamente quanto à possibilidade de atividade renal. A avaliação, ela deve incluir parâmetros clínicos e laboratoriais, né, envolvendo pelo menos aí um EAS, uma análise do sedimento urinário, uma relação proteína-creatinina e, consequentemente, a avaliação da função renal por meio da dosagem da creatinina sérica e da taxa de filtração glomerular estimada, né? Isso deve ser feito no mínimo no momento do diagnóstico e deve ser repetida pelo menos a cada 6 a 12 meses, mesmo nos pacientes que estão assintomáticos. Grosseiramente, né, a nefrite lúpica ela vai ser marcada por uma hematúria microscópica ou presença de cilindros hemáticos. Ela pode se apresentar com uma proteinúria ou uma síndrome nefrótica e geralmente tem presença de muitos marcadores séricos positivos, como o FAM, o anti-SM, que é um dos mais específicos para o lúpus, o anti-DNA, o complemento costuma estar consumido e presença de autoanticorpos anti-C1Q, que é um pouco mais difícil de dosar na nossa realidade atual. Apesar, né, de alterações no sedimento urinário e na função renal serem parâmetros e indícios muito importantes da nefrite lúpica em atividade, nem sempre os achados clínicos e laboratoriais vão se correlacionar com a extensão ou a gravidade do acometimento renal histológico. Então, por isso, né, a biópsia renal, quando disponível, ela vai permanecer sendo o padrão ouro para a definição da classe, né, da nefrite lúpica e para o diagnóstico diferencial, até para a gente conseguir graduar a atividade, cronicidade e angariar recursos que auxiliam na tomada de decisões terapêuticas e no prognóstico renal do nosso paciente. E por falar em biópsia, né, as principais indicações da biópsia renal no lúpus incluem uma proteinúria acima de 500 miligramas por dia, independente da presença de cilindros celulares ou hematura ou alteração da creatinina sérica, e principalmente também quando houver um aumento da creatinina sem alteração do exame de urina, desde que essa alteração não possa ser atribuída a outra causa. Mas que outra causa? Brenda, um quadro séptico, uma hipovolemia, uso de medicação, dentre outras. Essas indicações mais precoces, né, elas influenciam, assim, diretamente no reconhecimento de formas mais leves, tipo classe 1, classe 2, de formas mais graves da nefrite lúpica, 3 e 4. E, consequentemente, a instituição da terapia imunossupressora ela é distinta nessas classes. Uma outra informação importante que a biópsia renal nos traz, né, diz respeito à avaliação dos sinais de cronicidade e atividade, principalmente naqueles casos em que houve uma certa demora na instituição do tratamento imunossupressor e também na avaliação de todos os compartimentos renais, né, porque apesar de, na maioria dos casos, o compartimento glomerular ser o mais acometido, a gente pode ter lesão vascular, pode ter microangiopatia trombótica, a gente pode ter a podostopatia lúpica, né? E até mesmo a nefrite intersticial isolada, porque no lúpus tudo pode. Quando que a gente vai repetir a biópsia renal?
Existem alguns centros de pesquisa, né, que repetem a biópsia renal após o tratamento de indução, 6 meses após o diagnóstico. E outros lugares, outros hospitais, ao final do tratamento de manutenção. Aí vai ser 3 anos do diagnóstico. As justificativas são de que clinicamente não é possível prever se após o tratamento por indução ainda vão haver, né, lesões renais ativas ou não. E o que a literatura traz é que em cerca de mais ou menos metade dos pacientes que apresentam uma boa resposta clínica ainda tem evidência histológica de doença ativa. Ocorre também que em cerca de 45% dos pacientes que têm uma proteinúria ainda elevada, né, mesmo após o tratamento, não vão ter mais atividade de doença quando rebiopsiam. Então, assim, a realização da biópsia renal ao final do tratamento de manutenção, muitas vezes vai ajudar na definição da manutenção, né, ou do postergar dos imunossupressores, ou até mesmo da retirada dos imunossupressores. Ah, Brenda, mas e quanto aos casos de recidiva renal? Em pacientes com recidiva da doença renal, a decisão de fazer a biópsia ela é individualizada. Nos casos assim que eu não tenho dúvida da recidiva, como voltou uma síndrome nefrótica ou nefrítica num paciente que estava assintomático, ou ainda um paciente que tem alterações menores ali do exame de urina com sinais sugestivos de ativação imunológica, a gente não vai postergar o início do tratamento imunossupressor para aguardar a biópsia renal, né? Porque tempo é rim. No entanto, caso o paciente ele apresente somente um aumento discreto da creatinina ali, mas de forma progressiva, ou que haja uma piora da proteinúria sem marcadores imunológicos, a biópsia ela pode ajudar ali a distinguir, né, a fazer o diagnóstico de lesões crônicas de uma doença inativa, né, às vezes uma proteinúria residual. Inclusive, né, ditando ainda mais essa questão da redução, da retirada dos imunossupressores, ou até mesmo da intensificação, caso tenha um índice de atividade maior em relação ao de cronicidade. Coloquei essa tabela aqui que resume um pouco de tudo que eu falei, as principais indicações da primeira biópsia, né? E quando pensar em rebiopsiar. Então, a proteinúria, a questão da elevação da creatina sem outra causa aparente, e a rebiópsia no auxílio de tomada de decisão sobre a terapia de manutenção, recidiva da atividade renal, né? E nos casos da nefrite refratária também é uma opção, que às vezes houve uma transição das classes, né? Então, é importante a gente saber disso. E por falar nas classes da nefrite lúpica, né? A nefrite lúpica ela se caracteriza por uma heterogeneidade da sua apresentação histológica. Pode haver frequentemente uma superposição das várias lesões, né? E principalmente tem um potencial de transformação de uma classe em outra que chega a ser, nos relatos da literatura, em torno de 15 até 30% dos casos. A classe 1, chamada de mesangial mínima, né? O que que a gente consegue ver na biópsia? A gente consegue ver glomérulos normais, geralmente a microscopia óptica, mas os depósitos imunes vão estar presentes na região mesangial quando a gente faz a imunofluorescência e também na eletrônica. Na prática clínica, nos relatos de literatura, no ambulatório, a gente raramente observa a classe 1, porque, de modo geral, os pacientes eles não têm alterações urinárias e da creatinina. Então, consequentemente, é muito mais difícil esse paciente vir a ter uma indicação de biópsia renal. Lembrando que a biópsia também, a gente tem que pesar o risco-benefício. Os pacientes da classe 2, eles, né, que é a proliferativa mesangial, eles vão apresentar glomérulos que têm uma hipercelularidade mesangial, depósitos de imunocomplexos nesses compartimentos. Essa nefrite lúpica mesangial, né, proliferativa, é relativamente comum nos pacientes que a gente vê no ambulatório, apresentando uma função renal normal, um certo grau de proteinúria e hematúria discretas. Essas alterações histológicas, elas costumam permanecer estáveis na maioria desses pacientes, porém, em mais ou menos 25% dos casos, pode haver uma transformação para as formas proliferativas mais graves, tipo a classe 3 e a classe 4. Então, assim, por isso, né, o não abrir mão da biópsia. Às vezes o paciente tem uma proteinúria discreta, uma hematúria ali que fica te incomodando. Então, é importante biopsiar nesses casos para a gente conseguir fazer a distinção.
Em relação à classe 3, que é a proliferativa focal, essa classe ela vai se caracterizar pela hipercelularidade endocapilar das células endoteliais, né? Presença de neutrófilos e monófitos que vão estar presentes em menos de 50% do total do número de glomérulos. Por isso, o focal. Essa classe ela pode ser classificada ainda em lesões ativas ou crônicas. Então, muitas vezes a gente vai ver a designação 3A, classe 3 com lesões ativas, né? Ou classe 3C, classe 3 com lesões crônicas. Sendo que, Brenda, quais seriam essas lesões ativas? As lesões ativas constituem principalmente na necrose fibrinoide, na pinose nuclear, infiltração ali dos neutrófilos, né? Os depósitos subendoteliais em alça de arame, que a gente não pode esquecer, né? O Wire looping ali. Presença de corpos hematoxilínicos também. E às vezes a ruptura ali da membrana basal com a formação das crescentes. Na imunofluorescência, a gente vai ver os depósitos de imunoglobulina e frações de complemento distribuídos difusamente nos mesangios e nas alças capilares também. Clinicamente, esse nosso paciente, ele pode se apresentar com alterações menores ali no exame de urina, às vezes não é nada nem que chame tanta atenção assim. Pode vir com uma síndrome nefrítica ou uma síndrome mista, e geralmente o complemento costuma já estar consumido nesses casos. A classe 5, né, que é a proliferativa difusa, a gente consegue perceber uma hipercelularidade endotelial, né, que acomete mais de 50% do total dos glomérulos, com acometimento segmentar ou global de cada glomérulo. As lesões, né, a exemplo da classe 3, as lesões da classe 4, a exemplo da classe 3, elas podem também ser ativas ou crônicas. A imunofluorescência, ela habitualmente é muito rica, né? O chamado full house tem presença de imunoglobulinas como IgM, como IgA, como a IgG, e frações do complemento também, C1q, C4, né, C3, a exemplo da imagem que eu coloquei aqui para a gente. É a classe histológica mais frequentemente encontrada nas biópsias dos pacientes lúpicos, manifestando-se, em geral, por uma proteinúria nefrótica, né, presença de hematúria, perda de função renal e também consumo do complemento sérico. Coloquei essas imagens mais representativas, né, que eu acho que dá para a gente perceber um pouco. A classe 5, que é a nossa membranosa, tem um padrão histológico que é caracterizado por depósitos imunes, né? Predominantemente no espaço subepitelial do glomêrulo, em geral associado a uma hipercelularidade mesangial, com presença de depósitos de imunoglobulinas e complemento nessas regiões. Assim, nas fases iniciais da classe 5, a membrana basal, às vezes ela pode parecer normal ali à microscopia óptica, e com a evolução da doença é que ela costuma tornar-se mais espessada e a gente conseguir ver a formação dos spikes, né? Principalmente na coloração da prata, como eu tentei trazer, apesar da imagem não ter ficado tão bacana. Os pacientes com a classe 5, habitualmente, eles têm síndrome nefrótica e costumam ter, né, pelo menos em mais da metade dos pacientes, uma função renal que é mais preservada, mesmo na evolução a longo prazo. Pode haver associação dessa classe 5 com as classes proliferativas, né, tanto a 3 como a 4, tipo classe 3/5 ou classe 4/5, e isso confere, infelizmente, um pior prognóstico do que quando a gente tem só uma classe 5. A classe 6, né, é um padrão que se caracteriza pela presença de lesões cicatriciais e esclerosantes que estão mais avançadas em mais de 90% dos glomêrulos. O quadro clínico correspondente é o de uma doença renal crônica, né? O paciente não tem indicação de um tratamento imunossupressor porque não tem muito o que salvar, exceto, né, se ocorrer manifestações de atividade sistêmica extrarrenal do lúpus. Então, é uma classe assim mais para DRC do que para tendência à imunossupressão. E a podostopatia lúpica, que não faz parte dessa classificação clássica, mas a gente não pode se esquecer,
que é definida histologicamente pela retração ali, né, difusa dos processos podocitários, mas não tem depósitos imunes ao longo das alças ali do capilar. Isso diferencia ela de outras formas, né, da nefrite lúpica, e ela tem uma prevalência bem menor, cerca de 5%. É vista, né, o diagnóstico realmente é feito a partir da microscopia eletrônica que a gente consegue ver os podócitos mais acometidos, apagadiços. Em relação aos índices de atividade e cronicidade. Tendo em vista, né, essa ampla variabilidade histológica que é encontrada na nefropatia lúpica, muitos pesquisadores eles propuseram um esquema, um sistema, na verdade, semi-quantitativo de vir a graduar as lesões ativas, né, que são as potencialmente reversíveis, e também as lesões cronificadas, que que vão representar, na verdade, um dano renal irreversível. Esse é o sistema utilizado, né, que classifica as lesões ativas e crônicas, e que ele confere uma pontuação de acordo com cada uma delas. As lesões ativas, elas são classificadas em 6 lesões, e as crônicas em 4 tipos de lesões, cada uma recebendo uma pontuação. Geralmente, elas recebem uma nota de 1 a 3, exceto as crescentes epiteliais e a necrose fibrinoide no campo das lesões ativas, que por possuírem uma importância prognóstica maior, vão receber nota dobrada, né? Então, de 2 a 6. Assim, desse modo, o índice de atividade ele tem um valor que pontua de 0 a 24 e o de cronicidade um valor que pontua de 0 a 12. Com a aplicação desses índices, né, a gente pode inferir pela literatura que os pacientes que têm um índice de cronicidade acima de 5, eles apresentam um pior prognóstico em termos de sobrevida renal a longo prazo, até pelas lesões que vão estar presentes na ação, né? Apesar de não haver, né, um consenso assim, direto quanto à interpretação desses índices, nos casos individuais, por exemplo, ele nos auxilia muito, né, em relação à avaliação histológica, principalmente quando ele é aplicado em biópsias sequenciais, né, como a gente avalia o padrão evolutivo daquele paciente. Uma importância desse índice também é que, embora assim, a gente não tenha uma definição clara nas diretrizes, os pacientes que têm lesões predominantemente crônicas, né, a gente procura não pesar tanto a mão na imunossupressão, nos casos de nefrite lúpica. Eles vão se beneficiar muito, né, da utilização das medidas antiproteinúricas. Assim como o inverso também é verdadeiro. Um paciente que tem um baixo índice de cronicidade e um alto índice de atividade é um paciente que tem um prognóstico renal melhor e a gente deve sim intensificar a imunossupressão, dar o melhor para aquele paciente. Por falar em tratamento, né, vamos começar falando dos tratamentos não imunossupressores primeiro. Além do uso dos imunossupressores, né, a gente tem diversas medidas que são importantes, incluindo, por exemplo, a fotoproteção, lembrar o paciente de fazer uso de um filtro solar, preferencialmente com fator de proteção aí maior que 30, né? Limitar a área de exposição, lembrar das medidas adjuvantes para redução da progressão da doença renal, controlar, por exemplo, fator cardiovascular, prevenir infecções, falar de planejamento familiar, assim como falar da saúde óssea. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tópicos. Em relação ao risco cardiovascular, a avaliação regular, né, de fatores de risco cardiovascular e a instituição de medidas para reduzir, como, por exemplo, modificar o estilo de vida com cessação do tabagismo, controle do peso e realização, né, regular de exercícios físicos, tratamento de um diabetes, controle da glicemia, um manejo de uma hipertensão, controle da dislipidemia. Tudo isso é essencial, né, para a prevenção de eventos cardiovasculares no geral e para o paciente lúpico não seria diferente. Em relação ao risco de infecções, trata-se atualmente de uma das principais causas de óbito nessa população, especialmente ali no início do tratamento, né, quando a imunossupressão ela é mais intensa. O uso do Bactrim, ele não é formalmente recomendado pelas atuais diretrizes disponíveis, diferente do que ocorre, por exemplo, em outras doenças como a vasculite ANCA. Mas alguns estudos sugerem, né, que a profilaxia seja feita naqueles pacientes que estão usando imunossupressores como a ciclofosfamida ou o micofenolato de sódio, ou que estejam, ou de mofetilo, né, ou que estejam usando uma
uma dose de prednisona maior ou igual a 20 miligramas por um período superior a 4 semanas, né? Que tenha nefrite em atividade ou doença intersticial pulmonar. Ou seja, é interessante, né? É de bom tom usar em quase todos os pacientes que vão fazer tratamento de indução e, a depender da terapia de manutenção, manter. Um outro tópico importante no que tange ao risco de infecções é a atualização da carteira vacinal, que de acordo, a gente deve adequar, né, de acordo com a faixa etária e a condição da imunossupressão. A gente deve sempre lembrar disso, né? Principalmente quando a doença estiver inativa, vacinar antes e antes do início também de qualquer tratamento imunossupressor. Não podemos nos esquecer das vacinas da influenza, da pneumocócica, meningocócica, Covid-19, da herpes zoster e do HPV também. Em relação à doença renal crônica, como em qualquer outra causa, né, de DRC, as medidas para retardar a sua progressão, elas são de extrema importância na nefrite lúpica. Isso vai incluir mais do mesmo que eu já falei. Melhorar a pressão, evitar uma dieta hiperproteica, evitar uma dieta com excesso de sódio, né, manter uma prática regular de exercícios físicos, dentre outros. Em relação às medidas farmacológicas, recomenda-se, né, o bloqueio do sistema renina-angiotensina, tanto com IECA como com o BRA, né, principalmente para os pacientes que têm proteinúria superior a 300 miligramas dia. Lembrar da espironolactona e do finerenone também, né, que auxiliam nessa nefroproteção. E agora nós temos os inibidores do SGLT2, que são indicados, né, desde que tenha uma taxa de filtração maior do que 20 e uma albuminúria cabível, né. É, Em relação à saúde óssea, nós sabemos, né, que a terapia com corticoide, especialmente quando as doses são maiores que 5 miligramas dia, mais de 3 meses, ocorre ocorre uma aceleração, né, da perda de massa óssea. Isso não é novidade. Dessa forma, a suplementação com cálcio, né, ali em torno de 1.000 a 1.200 miligramas dia, e da vitamina D com o objetivo de manter entre 30 e 60, ela costuma ser recomendada para os pacientes que estão usando o corticoide. O uso de medicações antirreabsortivas ou anabólicas deve ser considerado de acordo com a avaliação individual do risco de fratura. Isso pode ser estimado com base em dados demográficos, no histórico do paciente. Às vezes a gente lança a mão até daquele score FRAX, né, para ver o risco de fratura, dentre outros scores que podemos lançar a mão. Não podemos nos esquecer. Em relação à contracepção, a gestação está associada a piores desfechos materno-fetais em comparação com a população em geral. E nós temos muitas medicações que são empregadas no tratamento do lúpus que são contraindicadas na gestação, que são teratogênicas, né? Então, assim, todas as mulheres em idade fértil devem receber aconselhamento sobre gestação e contracepção. Atualmente, né? A gente recomenda para elas que a gestação ela seja planejada para um período de pelo menos 6 meses de inatividade da doença, ou seja, de doença controlada, sem o uso de medicações contraindicadas na gestação, né? Sem medicações teratogênicas. Lembrar que os métodos anticoncepcionais que têm o estrogênio devem ser evitados, né, nos pacientes com doença em atividade, nos pacientes que também têm uma história prévia de evento cardiovascular, ou risco aumentado para fenômenos tromboembólicos, né? Como, por exemplo, os casos que têm o lúpus em concomitância com o SAP. Em relação à hidroxicloroquina, tanto a Cadigo, né, como a elas vão recomendar que todos os pacientes com lúpus recebam a hidroxicloroquina com grau de recomendação 1, a menos que haja alguma contraindicação. Ela vai ter, né, inúmeros benefícios para os lúpicos, tanto como efeitos diretos como indiretos, e isso vai incluir melhora da atividade da doença, redução das recidivas, ela auxilia na melhora das lesões de pele, das queixas articulares, potencializa a ação de outras medicações, então, assim, ela é muito boa, né, e tem eficácia para o pessoal lúpico. Não podemos nos esquecer da toxicidade retiniana que ela causa, então lembrar desse paciente ser encaminhado ao oftalmologista, né, com frequência, e se ele tiver fator de risco, a gente tem que encaminhar logo já no momento do diagnóstico, né? E posteriormente, dependendo dos
os fatores de risco que ele tem na ausência pode ser até de 5 em 5 anos, caso não, consulta anual. Atualmente, a dose recomendada é de 5 miligramas por quilo por dia, né, com uma dose máxima de 400 miligramas dia. E para pacientes que têm uma taxa de filtração menor do que 30, a dose ela deve ser reduzida em cerca de 30 a 50%. Agora, entrando no tratamento imunossupressor. Vamos falar primeiro da classe 1 e da classe 2. Os pacientes com as classes mesangiais, né, eles geralmente apresentam uma evolução benigna, como hematuria microscópica e uma proteinúria de baixo grau. Nesses casos, o início da imunossupressão específica, na maioria das vezes, ele não é necessário, a menos que haja outras lesões de órgão-alvo que demandem o tratamento imunossupressor. Então, muitas das vezes, são as manifestações extrarrenais que vão ditar a imunossupressão. Segundo as diretrizes da CADICO para nefrite lúpica, né? Nesses pacientes que têm um padrão histológico de classe 1 ou 2, a microscopia de luz, mas venham a se manifestar como uma síndrome nefrótica, algo mais intenso, não podemos nos esquecer da hipótese de podostopatia lúpica. Nesse caso, né, a gente vai ter que fazer eletrônica para firmar o diagnóstico. Nesses casos de podostopatia lúpica, né, o tratamento, na verdade, costuma apresentar o mesmo comportamento ali das podostopatias primárias, tipo uma doença de lesão mínima, né? E deve ser manejado de forma semelhante, com os glicocorticoides, geralmente apresentando boa resposta. A diferença é que na podostopatia lúpica, geralmente tem uma maior tendência à recidiva do quadro. Em relação ao tratamento de manutenção, ele deve ser considerado, né, nesses contextos, e como opções a gente pode considerar a associação dos glicocorticoides com micofenolato, com ácido de ioprina ou até mesmo com um inibidor de calcineurina. A classe 3 e a classe 4. A terapia para essas classes ela é dividida em terapia de indução e terapia de manutenção, em que a indução vai visar reduzir a inflamação renal com o controle da agressão imune ali, né? E a terapia de manutenção, principalmente prevenir as recidivas. Ela é feita, né? Costuma ser feita com 2 a 3 drogas, terapia de indução. Atualmente, observa-se uma tendência, né, à utilização de doses cada vez mais reduzidas dos corticoides nessa terapia de indução. Sugere-se a pulsoterapia com a metilpred, né, dose de 125 a 500 miligramas por 1 a 3 dias, além de introdução de doses mais baixas, né, e com uma redução mais rápida da dose do corticoide oral também, visando atingir mais ou menos 5 miligramas por dia dentro de um período aí de 3 a 6 meses. Em relação à segunda droga, nas últimas décadas, né, esse tratamento de indução, ele passou por grandes mudanças, principalmente no que tange a segunda droga. Antigamente, até 1970, usava só o corticóide. Posteriormente, ali por volta dos anos 2000, surgiu a ciclofosfamida associada ao corticoide, né, que teve um impacto muito importante na sobrevida renal desses pacientes com lúpus. Ali também, por volta dos anos 2000, foram publicados os primeiros estudos com o micofenolato, né, que é o queridinho da Cadico, com uma alternativa assim, muito eficiente e também para nefrite lúpica e também com potencial de menor efeito adverso quando comparado à ciclofosfamida. Então, dessa forma, o tratamento de indução da primeira linha ele pode ser feito com micofenolato, né, na dose de 2 a 3 gramas dia, que inclusive é uma das primeiras recomendações da Cadico, ou com a ciclofosfamida intravenosa, seja ela na dose de 500 miligramas por dia a cada 2 semanas por 3 meses, que é o famoso protocolo Eurolupus, ou nas doses mensais de 0,5 a 1, né, de acordo com a área de superfície corporal, durante 6 meses, que é o NIH, né? É, Nos últimos anos também, nós tivemos cada vez mais mudanças, então o avançar traz coisas novas para a gente. Houveram diversos trials, né, randomizados, demonstrando novas opções de tratamento. Em 2020, foi publicado, por exemplo, o estudo do Bliss-Helene, que falava, né, do belimumab, que é um anticorpo monoclonal que vai inibir o fator ativador de linfócitos B, né, BAFF, associado ou não à terapia padrão, no caso, a ciclofosfamida ou o micofenolato, nas classes 3 e 4 principalmente. O estudo ele contou com 448 pacientes randomizados e eles foram acompanhados por 8 anos.
uma maior proporção, né, desses pacientes alcançou a remissão completa, assim como uma resposta renal primária eficaz. Particularmente, isso foi visto em pacientes que tinham uma relação proteína creatina urinária inferior a 3 gramas dia. Além disso, né, a adição do belimumab foi demonstrada no estudo que estava associada a uma maior preservação da função renal e uma menor quantidade de recidivas. Em 2021, nós tivemos também o estudo Aurora 1, que ele avaliava a ação da voclosporina, que é um inibidor da calcineurina mais potente, né? Que tem uma menor incidência de eventos adversos que a ciclosporina e o tacrolimus, e não tem tanta necessidade de acompanhamento do nível sérico. É claro que a voclosporina nesse estudo ela foi associada, estava sendo usada associada ao micofenolato e à prednisona em baixas doses. E isso demonstrou uma maior chance de alcançar a remissão completa quando comparado ao micofenolato e à prednisona de forma isolada. Recentemente, né, nós tivemos o Aurora 2, que teve um acompanhamento maior de 3 anos e que demonstrou manutenção de uma maior taxa de remissão sem piora da função renal nesses pacientes. Então, assim, diante da maior taxa de remissão, sem aumento do risco de eventos adversos, da exiguidade dessas opções terapêuticas com um bom perfil de segurança, tanto o belimumab quanto a voclosporina, eles foram aprovados, né, em alguns países como opções de tratamento para as nefrites lúpicas classe 3 e 4, né? Às vezes associadas a 5, 3/5, 4/5, sempre em associação à terapia padrão, ou a ciclofosfamida ou o micofenolato. Aqui eu coloquei uma tabela, né, em que resume um pouquinho das opções de tratamento que a gente tem de indução com a ciclofosfamida, com o Euro-Lupus, o NIH, o micofenolato, né, o belimumab em associação e a voclosporina. Não existe, né, uma hierarquia assim muito clara, padrão entre todas as diretrizes, entre os esquemas, sendo que é necessário avaliar o risco de má adesão, o perfil de efeitos adversos e as manifestações extrarrenais no processo de decisão. É um exemplo mesmo, quando a gente for propor a terapia para o paciente, é pensar em tudo isso, né? No centro que a gente está, qual é o tipo de paciente que a gente tem. A, a Cadigo tem uma maior preferência pelo micofenolato, pela facilidade de acesso, né? Mas, por exemplo, aquele paciente que a gente sabe que não vai tomar medicação, então tem que ver questão de adesão. A ciclofosfamida ele vai fazer internado ou pelo menos no hospital, então tem garantia que ele vai fazer. Mas em contrapartida tem uma necessidade de um centro de infusão. Eu vou ter disponível, então eu vou ter que pesar isso na balança. No que tange a gravidade ou refratariedade, a literatura traz que o protocolo NIH é um pouco mais eficaz do que o Euro-Lupus. A azatioprina, o tacrolimus e a ciclosporina também perdão, o belimumab e o rituximab também foram associados a uma melhora nesses casos de refratariedade, né? No caso de gestação e lactação, pensar na azatioprina, no tacrolimus, na ciclosporina, que são seguros, né? Risco de infertilidade, não podemos nos esquecer da ciclofosfamida, que tem um potencial de fertilidade grande, né? Nos seus efeitos colaterais, como a cistite hemorrágica também. Pensar nos custos de cada medicação. Então, assim, no geral, quais são as dicas que a gente tem além dessas? Pacientes que têm uma proteinúria nefrótica, né? Maior que 3 gramas dias em 24 horas, ou que têm intolerâncias às doses mais elevadas do micofenolato, a gente dá preferência ao uso dos inibidores de calcineurina, enquanto a terapia como belimumab, ela foi menos eficaz nessa população. É, Pondera-se dar uma preferência ao uso de esquemas que incluem o belimumab nos pacientes que têm um maior histórico de recidivas, né? Como eu já pontuei. Os esquemas multialvo também, eles podem ser considerados nos casos que houver uma dificuldade ali no desmame da dose da prednisona. Então, tudo tem que ser muito bem ponderado, tudo tem que ser muito bem individualizado, né? Ver essa questão com o nosso paciente no centro que estamos também. Em relação ao tratamento de manutenção, o Cadigo ele recomenda, né, o micofenolato como primeira escolha para a maioria dos pacientes, excetuando aqueles que desejam gestar. Aí, nesse caso, né, a gente dá preferência à azatioprina numa dose de 1,5 a 2 miligramas dia.
Já a Eulala considera que o tratamento de manutenção ele deve ser escolhido de acordo com o esquema de indução que foi feito. Os pacientes que foram tratados com ciclofosfamida isolado poderiam utilizar tanto micofenolato quanto a azathioprina, e aqueles que receberam a indução com micofenolato, em tese, eles manteriam o tratamento com o mesmo fármaco. Ambas sugerem que os pacientes submetidos à terapia com três drogas, né, se possível, manter esse tratamento por um período de 3 anos. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que nos auxilia na tomada de decisão de acordo com as instituições, Eulara, CADIGO, a Sociedade Brasileira de Reumatologia e o Colégio Americano de Reumatologia também. A gente já percebe que nos pacientes que têm uma maior tendência a serem mais nefróticos, né, o inibidor de calcineurina sempre presente ali muitas vezes como micofenolato. Nos casos de adesão, levar em consideração a ciclofosfamida por ser venosa, né? É, nos casos de manifestação extrarrenal, a gente vê que extrarrenal e flares mais frequentes, né? A gente vê sempre ele citando o uso do melimumab também. Então, é algo que a gente pode ver com mais calma um pouco depois. Em relação ao tratamento da classe 5, o risco da perda de função renal, ele é associado à gravidade da proteinúria e, diferentemente do que descreve-se, né, na glomerulopatia membranosa primária, não costuma cursar com a possibilidade de uma remissão espontânea. A decisão acerca do tratamento, ela deve ser realizada com base principalmente no grau da proteinúria, né? Mas também na presença de perda progressiva da função renal, que a gente não pode deixar de se atentar. A EULA, ela vai recomendar o uso do imunossupressor em casos de proteinúria persistente superior a 1 grama dia, enquanto que a CADIG costuma orientar a iniciar a imunossupressão, especialmente naqueles pacientes que estão com síndrome nefrótica. O ideal mesmo é individualizar o tratamento nos pacientes que têm uma proteinúria maior que 1 grama, né? Considerando a estabilidade e a gravidade da proteinúria, a função renal também, além dos riscos e benefícios do tratamento, né? E também da atividade da doença de outros órgãos e sistemas, que a gente não pode esquecer que o lúpus é uma doença que acomete vários órgãos e sistemas. Um tratamento que é aceitável, né, que é indicado, principalmente pela Cadigo, ela é favorável à utilização do corticoide com micofenolato como primeira escolha. Alternativas incluem a azathioprina, o inibidor de calcineurina, o rituximab e até mesmo o uso da ciclofosfamida por um período curto, no máximo 6 meses. Já a Eular, ela vai recomendar o micofenolato como primeira escolha e coloca o inibidor de calcineurina e a ciclofosfamida como opções alternativas e reserva o rituximab para pacientes que tenham classe 5 refratária. Os pacientes da classe 6, né, são pacientes cuja biópsia ela já evidencia um processo assim crônico, então eles não vão ser imunossuprimidos para melhora da função renal. Ela já tem uma injúria renal crônica com esclerose glomerular, muitas vezes fibrose intersticial, atrofia tubular e não tem tanta lesão ativa imunomediada para reverter. Mas caso o paciente apresente manifestações extrarrenais, essas manifestações vão ditar o tratamento imunossupressor. Ademais, né, como todo paciente que tem DRC, eles devem receber tratamento antiproteinúrico e antihipertensivo, visando retardar a perda da função renal e a progressão para a doença renal terminal. Em relação aos critérios de resposta, né, e de alvo terapêutico, a avaliação, ela baseia-se na melhora da proteinúria e na estabilização ou melhora da função renal, em que a gente vai ter a resposta ou remissão completa, né? Quando a gente tem um retorno da creatinina na linha de base, cerca de 10 a 15% da linha de base, e um declínio ali na relação proteína-creatina na urina para menor do que 500 miligramas dentro de 6 a 12 meses. A resposta parcial consiste em uma estabilização, né, ou melhora da creatinina, também cerca de 10 a 15% da linha de base, e uma diminuição superior a 50% na relação proteína-creatinina, em que a relação final ela vai ser menor que 3.000 miligramas, né,
dentro de 6 a 12 meses, 3.000 miligramas, 3 gramas, 6 a 12 meses. E a ausência de resposta vai ser a falha, né, em alcançar a resposta parcial ou completa dentro de 6 a 12 meses do início do tratamento. Essa tabelinha também é algo que resume muito bem, né, esse critério de resposta e alvo terapêutico. Em relação à nefrite lúpica refratária, é, a resposta, né, ela costuma ser tradicionalmente avaliada dentro de 8 a 12 semanas, mas se o paciente ele não apresentar qualquer redução da proteinúria ou melhora da função renal dentro de um período de 4 semanas, o prognóstico ele é considerado desfavorável. E a investigação de possíveis causas de refratariedade, elas já devem começar nesse momento. O primeiro passo que a CADIGO recomenda nos casos de refratariedade é a avaliação da adesão ao tratamento, considerando nesses casos, como eu já chovi no molhado várias vezes, a ciclofosfamida, porque é endovenosa. Caso seja confirmada a adesão, a gente recomenda, né, considerar uma nova biópsia renal para avaliar a possibilidade de achados que venham a justificar a falta de resposta, como, por exemplo, a presença de altos índices de cronicidade ou a presença de microangiopatia trombótica. Se confirmada a presença de uma atividade renal reversível na vigência do tratamento otimizado, aí recomenda-se a troca para um esquema de primeira linha diferente do inicial. Às vezes começou com micofenolato, vai trocar para ciclofosfamida, ou vice-versa, da ciclofosfamida para o micofenolato. Por fim, né, na ausência de resposta aos esquemas disponíveis, assim, os de primeira linha, considera-se os tratamentos de segunda linha, sendo que eles colocam o rituximab como tratamento de segunda linha, ou doses altas, mais estendidas da ciclofosfamida, ou até mesmo um recrutamento, né, para outros estudos com novas medicações. Em relação a isso, eu trouxe o obinutuzumab, né, que está citado nas diretrizes da Cadrigo e da EULAR, é uma nova opção de tratamento promissora utilizada na indução da nefrite lúpica, né? Ele é um anticorpo monoclonal humanizado, anti-CD20, né? A eficácia dele foi vista nesse estudo, que é o Regency, era um ensaio clínico de fase 3, e ele foi estudado, né, em associação à terapia padrão com micofenolato. O desfecho avaliado foi a taxa de resposta renal completa por volta da semana 76 e foi definido também, né, uma relação proteína creatina urinária menor que 0,5 com uma taxa de filtração maior que 85%. E como resultado, o estudo trouxe que 45% dos pacientes, né, 46% dos pacientes que recebeu a medicação, eles alcançaram resposta renal completa, em comparação a cerca de 33% que não alcançaram, que estavam no grupo placebo, né? Então, é um estudo promissor. Foi um estudo com resultados muito promissores, na verdade. Trouxe essa tabelinha também, né, que explica muito bem a questão da nefrite refratária. Então, às vezes, começou com a ciclofosfamida, do Erolupus ou NIAID, ou micofenolato. Começou com micofenolato, troca para ciclofosfamida. Começou com a ciclofosfamida, troca para o micofenolato. Pode pensar em associar o micofenolato com o tacrolimus ou o belimumab também, que é auxilia, né, no controle. Caso seja refratário, o rituximab ele é uma opção. Em relação à gestação e nefrite lúpica, né? É importante a gente lembrar que tem que retardar a gravidez, como eu já falei, pelo menos 6 meses após a remissão completa, e que devido ao potencial de teratogenicidade, é contraindicado a ciclofosfamida, o micofenolato, o IECA e o BRA. Corticoides, cloroquina, azatioprina e os inibidores de calcineurina, eles são considerados seguros durante a gestação e para pacientes que têm a nefrite, né, que engravidaram, estão gestantes durante o tratamento com micofenolato, ele deve ser trocado imediatamente para a ASA. A terapia de manutenção com a hidroxicloroquina deve ser continuada durante toda a gestação, porque se interromper pode levar à atividade lúpica, incluindo a nefrite. E a aspirina em baixas doses, elas devem ser iniciada por volta da 16ª semana de gestação, visando reduzir os riscos de pré-eclâmpsia, retardo do crescimento intrauterino, né, o CIU, e a perda fetal também. A anticoagulação, ela vai ser avaliada caso a caso, né, e principalmente nos casos que tiver SAF concomitante ou síndrome nefrótica, ele deve ser muito bem pensado.
Pacientes que tenham recidiva da nefrite lúpica durante a gestação, inicialmente devem ser tratados com corticoide e, se necessário, utilizar a azathioprina. E o uso dos corticoides, né, ou da asa durante a gravidez, ele não deve ser continuado pelo menos 3 meses após o parto. Então, manter. Caminhando já para o fim da aula, né? É, o que que a gente tem de novidade em relação a lúpus e nefrite lúpica? Então, eu trouxe esse artigo, né, que foi publicado em fevereiro de 2026, nessa revista Lupus Science and Medicine, e é um artigo que ele investigou sobre a dosagem de 5 biomarcadores urinários, né, que foi feita essa dosagem 24 meses após um episódio de nefrite lúpica. E como isso iria afetar esses pacientes, né? Identificar, assim, na verdade, os pacientes que tinham maior risco de apresentar uma piora evolutiva na função renal a longo prazo na vigência desses biomarcadores. Os biomarcadores avaliados foram o CD-163, o MCP-1, a adiponectina, PF4 e esse VCAM1 também. Após um segmento, né, mediano aí de 11 anos, os autores chegaram a algumas conclusões. A primeira delas é que níveis elevados desses biomarcadores, mesmo 2 anos após o último episódio de crise, né, de nefrite lúpica, indicam que ainda pode existir uma inflamação renal subclínica, mesmo quando o paciente aparenta estar em remissão já clínica mesmo. Entre os pacientes que haviam alcançado uma boa resposta clínica ao tratamento, os que tiveram níveis elevados de MCP1 e CD-163, eles apresentaram um maior risco de desenvolver uma nova recaída da nefrite. Além disso, níveis elevados dos 4 marcadores, né, tanto o CD-163, MCP1, a adiponectina e o PF4, estão associados a um risco significativamente maior de uma perda sustentada da função renal, definida assim como uma redução de mais de 25% da taxa de filtração glomerular. Um outro aspecto importante também é que esses biomarcadores eles forneceram informações prognósticas mesmo naqueles pacientes que eram considerados clinicamente controlados, ou seja, o paciente podia apresentar proteinúria baixa, né, e critérios clínicos de resposta, porém, quando os biomarcadores urinários estavam elevados, eles identificavam indivíduos que ainda tinham uma maior probabilidade de piorar nos anos seguintes. Então, isso sugere que a remissão clínica nem sempre vai corresponder à remissão biológica da inflamação renal. Contra a comparação com os marcadores tradicionais, né? Os autores, eles também compararam, né, esses biomarcadores com os exames que a gente mais utiliza tradicionalmente, o anti-DNA, o C3 e a proteinúria. E embora esses exames eles continuem sendo muito úteis, né? Os biomarcadores urinários eles acrescentaram informações prognósticas e em alguns casos, inclusive, foram melhores, né, na capacidade de identificar pacientes com risco de evolução desfavorável. Em especial o MCP1, né, como eu já falei, que teve um excelente desempenho para prever uma nova recaída de nefrite. Então, assim, em relação às implicações clínicas disso, os autores sugerem que no futuro a dosagem desses biomarcadores vai ajudar a identificar pacientes que apresentam estar em remissão, mas ainda têm inflamação renal ativa, né? Pode auxiliar também a selecionar os pacientes que necessitam de um acompanhamento mais próximo, orientar as decisões de manter, intensificar ou prolongar a imunossupressão, né? Que é uma dúvida muito grande, reduzir os riscos de recaída e também de perda progressiva da função renal. Só que a gente percebe, né, pela leitura do artigo, que esses biomarcadores, eles não vão substituir ainda os marcadores que a gente usa atualmente, né? Então, assim, eles vão ser uma avaliação complementar, não substitutiva até o momento. Então, a mensagem principal do artigo, para mim, seria que uma amostra de urina coletada há cerca de 2 anos, né, após uma crise de nefrite lúpica, após a última crise, né, mesmo 2 anos,
pode revelar pacientes que permanecem com inflamação renal silenciosa e que apresentam maior risco de recaída e de deterioração da função renal ao longo dos anos, né? Mesmo quando os exames convencionais sugerem boa resposta ao tratamento. Então, assim, isso reforça o potencial que esses biomarcadores urinários vão ter como ferramentas de medicina assim personalizada, né, mais até individual, para estratificar o risco e orientar o segmento desses pacientes também. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Acabei por não colocar o caso clínico para não estender demais a aula, que já ficou um pouquinho grande. Mas muito obrigada. Ótimo, Brenda. Parabéns. Foi excelente. Deixa eu só interromper a gravação.